Maringá está na contramão do sistema na questão da poluição visual. 3 vereadores apresentam na sessão de hoje em regime de urgência, ou seja, não vão consultar ninguém, bota para votar, para ver o que dá. É um projeto que vai permitir que a cidade seja mais poluída, pelo menos visualmente, tá? A proposta de autoria dos vereadores Belino Bravin Filho, Luiz Alves e Paulo Biazon. Essa lei estabelece que a instalação de materiais de divulgação de publicidade e propaganda em qualquer lugar de acesso público, sem depender de licença da Secretaria de Urbanismo Ângelo Rigon. Aqueles famosos wind banners vão estar espalhados pela cidade? É isso que se vislumbra por aí com essa lei? Pois é o que a lei permite. É uma lei, inclusive, do Silvio Barros. Uma das coisas interessantes que ele fez foi no mesmo ano que São Paulo adotou a lei da Cidade Limpa, que é um exemplo para o mundo, inclusive, a América Latina. Lá eles tiraram letreiros enormes, deram uma limpada na cidade, porque a cidade foi feita para o cidadão, né? Então, aqui em Maringá, a gente tem na contramão, você imaginou, eu já saio todo dia aqui da rádio, caminho pela avenida aqui, e a cada hora eu estou trombando com um wind banner, que é um negócio barato, virou, né, carne de vaca. Agora você imagina todo estabelecimento, depois desse projeto, está liberado para ter um na frente, sem comunicar ninguém, sem ter preocupação com ninguém, botando aonde você quiser. É um absurdo sem tamanho, principalmente o fato de não discutir com a sociedade, não saber o que pensam os conselhos e a sociedade, que é o pedestre, que é quem anda, que usa o passeio público, e vai ter ele cheio de obstáculos. Uma coisa antiga em Maringá, que todo arquiteto e engenheiro discute, é essa questão de objetos, tem outro nome, mas... Engenhocas. Essas essa é a coisas palavra. no passeio público. Para vocês terem uma ideia, na época do Jairo Gianotto, foi até proibido você colocar graças ao procurador-geral, aquela cerquinha em volta de árvores, que em tese tem uma boa proposta, né, que é proteger a árvore, principalmente quando ela está nascendo. Mas acontece que ela é mais um objeto, um caminho do pedestre, do passeio público. E o nome já diz, passeio público, não pertence ao dono do boteco, não pertence a um ao outro, pertence a todo mundo. E em especial hoje, que as pessoas vivem mais, a mobilidade urbana exige que você dê espaço para cadeirantes, para pessoas que têm dificuldades, pessoas de idade. E é lamentável que vereadores de Maringá percam tempo com isso. Deviam ir atrás, por exemplo, de donos de boates que não respeitam a lei, que funcionam sem licença ambiental, sem relatório de impacto de vizinhança e que machucam a vida dos outros, aborrecem os moradores de Maringá. É isso que os vereadores têm que ir atrás. Agora, quero ver coragem para ir atrás. Luiz Neto. O Rigon, eu acho importante isso que você falou. Muito bem. Em relação a essa questão dessa poluição visual. Isso é um projeto, Rigon, que vem sendo apoiado aí por um vereador específico, que é o maior apoiador dele, há bastante tempo. Faz tempo, os comerciantes pedem, eles se sentem pressionados, mas quando a gente fala na cidade de Maringá, a gente tem que olhar para o futuro. E isso vai ser um problema muito grande, Jorge. E eu falo pra vocês, por quê? Porque o impacto nisso a gente vai sentir hora que nós temos lugares em Maringá com calçadas mais apertadas, hora que as pessoas não conseguirem transitar. Um exemplo, a Vila Esperança, a Campolina tá virando uma avenida comercial. Nós temos entre outras avenidas. Então imagina só, Paulo, você passando na Avenida Brasil e cada comércio com uma placa na rua. Nós vamos ter dificuldade de transitar na calçada e aí as pessoas vão preferir se arriscar e caminhar pela rua, como a gente vê em alguns lugares. Agnaldo, mas em benefício do comerciante, nós já conseguimos fazer um arranjo em Maringá de colocar mesas e cadeiras. Ali tem uma faixinha pintada, então já tem um obstáculo. Vai ser mais um, ou não? Especificamente para os bares, né? Quando você tem uma sequência de bares ou restaurantes em uma avenida, em uma rua, né? Aí você, às vezes, num quarteirão, você tem 3, 4, 5 bares e realmente tem dificuldade, porque é preservado mais o espaço da mesa e da cadeira do que a metragem para o passeio. Mas é uma forma também de você, né, dar um apoio aos comerciantes. Mas aí esse wind banner poderá ser utilizado por qualquer tipo de comércio. Então essa é a questão. E ele é feito de um tecido, né, um material leve, mas ele, conforme o próprio nome diz, né, se o vento bate para um lado, ele vira, enfim.
eu acho que vai criando uma dificuldade realmente para... E quando se busca uma sustentabilidade, a mobilidade urbana, é o contrário disso, né? Você deixando mais espaço para cadeirantes, para pedestres, enfim. Mas está ficando difícil já andar nas calçadas. É o meio termo, né? É achar, ou a discussão talvez fosse o melhor negócio nesse momento, né? O investimento na publicidade do comerciante ou a disponibilidade de um passeio público mais livre. Ô Pamela, não tem um tipo de seletividade? Porque se eu abro mão da calçada para os bares e restaurantes, aí o dono daquela lojinha, ele precisa fazer um tipo de publicidade. Eu não tenho uma seletividade quanto aí a essa questão dos comerciantes? Eu acho um pouco de exagero, né? Essa questão toda. Eu não vejo que vai atrapalhar tanto assim, até porque esses banners, eles ficam bem ali no meio-fio, né? É mais virado, fica aquele banner ali virado mais pro asfalto, né? Ali perto de onde os carros passam, para os carros verem, não é? Esse que vocês estão falando? Isso. Do que pro pedestre aqui. Nós temos árvores, nós temos, né? Canteiro de flores, enfim, tem os bares com as mesas. Se a gente for levar tudo na ponta da faca, pelo amor de Deus, mas para essa geração que anda com a cara no celular até para atravessar a faixa de pedestre, realmente, né, acho que eles vão ficar um pouco bravos, porque pode acabar trombando, né, e não vendo. É só olhar para frente. Eu não vejo tanto problema assim. Acho que basta ter a fiscalização para que não exista um excesso, né? Mas que a gente possa permitir, até porque tem locais que como é que diz? Disques, 24 horas. Às vezes é bom você passar e falar assim, ele tem o que eu preciso, tal. Então eu acho que é um pouco de exagero ver esses banners que ficam mais ali no cantinho da calçada como um grande problema. Quem, Rafael? Olha, sem entrar no mérito se é certo ou errado, cada um tem seus interesses, mas realmente que bom que está dentro da Câmara para ser decidido um projeto desse aí. Né, porque tem que ser regulamentado porque criou-se a necessidade. Então, que bom que a Câmara veja e reveja e se discuta, não faça de uma forma como se, né, todo mundo estivesse aceitando, mas que seja discutido isso e que se resulte, então, numa lei que possa proporcionar a justiça. Professor Jorge. É uma situação que abrange especificamente a paisagem urbana. Então, do ponto de vista da paisagem urbana, é poluição. Ainda ele não está destinado ao pedestre, ele está destinado àquele que circula pela via, ou seja, aos sujeitos que vão dentro dos veículos. No entanto, da forma como está o projeto de lei, ele admite a qualquer um implantar, inclusive aos vendedores ambulantes que vão ficar aí parados na Avenida Brasil, vão poder ter seu próprio wind banner. O que é um absurdo no sentido de você ter um controle. Hoje a calçada tem aquele sistema pedotátil, onde as pessoas com dificuldade de mobilidade se orientam, e estes objetos que não estão no planejamento urbano simplesmente adensam o que é a possibilidade de uma livre circulação, dificultando, com certeza, essa circulação. A Secretaria de Mobilidade Urbana já se posicionou contra, e isso é importante, isso há um parecer técnico, e os pareceres técnicos, do ponto de vista do meio ambiente, que seria emitido pelo CONDEMA, e do ponto de vista urbano, urbanístico, pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, vêm sendo escamoteados pelos vereadores. E aí preocupa. Quando há um projeto de lei, há que enfrentar o conteúdo técnico dele e as consequências técnicas e sociais e ambientais. No entanto, isso está sendo, nesse momento, omitido. Daí a importância que a Comissão de Constituição e Justiça, me parece que é o vereador Sidney, que está presidindo, encaminhe isto para os conselhos correspondentes. Lê aí, Agnaldo, participação, vai. O Ricardo Vinícius disse que, paralelo, né, a isso, deveriam também impor um horário fora do horário de pico para os ciclistas que fazem treinamento no bosque e ocupam, por vezes, uma pista inteira e colocam várias vidas também em risco. Neto. Mas os erros não se justificam uns aos outros. Aqui nós temos quilômetros. Peraí, vamos por vez, vai, Neto. Levantando essa... Pela ordem, senhor presidente, Neto. Nós temos quilômetros de ciclovia, acho que isso aí é um ponto que a gente não pode comprometer o trânsito durante a semana
para A pensar Taia, em uma né? classe específica. Mas eu vou contrapor a minha colega e o meu colega por 2 pontos importantes. O primeiro da minha colega. Se as placas são para as pessoas que estão parando de carro, nós não vamos mais poder transitar de carro nas vias, porque isso é um perigo. Se a pessoa ir passando para ler cada plaquinha que está ali, vai acontecer acidente, o nosso trânsito que já não flui como a gente gostaria, né? Devido à quantidade de carros, é algo natural, mas aí prejudica muito, e não é só o passeio público. Agora eu queria contrapor o Kim. Esse projeto, Kim, não foi passado pelo conselho responsável. O senhor que foi contra a criação de um conselho aqui na cidade, que julga os conselhos tão importantes, que dá importância, diz que o conselho é extremamente necessário, que os conselhos têm relevância necessária para tomar decisões importantes, está apoiando um projeto na Câmara que sequer consultou o conselho responsável. Cadê a responsabilidade na gestão pública? É preciso ter essa convergência. Se os conselhos de fato fazem esse papel, Kim, acho que o primeiro passo que precisa ser defendido nessa bancada é que ele passe pelo conselho. Ainda Claro, mais quando é eu- competência eu- dos Deixa eu conselhos responder. emitir a opinião Quando eu me técnica. candidatar para vereador e ser vereador, aí você pode me cobrar. Posso Não, eu falar? cobro Posso falar? porque nós temos a Calma responsabilidade aí. de falar para as pessoas Já aqui. A foi, né? nossa Já opinião, respondeu. a nossa Não, opinião eu- pauta as pessoas que nos Beleza. acompanham e pautam as pessoas, os formadores de opinião também que acompanham o nosso programa. Então essa responsabilidade, ela tem que ser cobrada e tem que ser exercida aqui nessa 30 bancada. segundos. Ainda mais Igor. quando Não, alguém não, está em senhor, campanha só- permanente como eu, Kim. Calma, gente, vai. 30. É só para registrar que a legislação já contempla um espaço para mercadorias dos comerciantes. É a mesma lei das Tá bom. mesas, tá? Construções civis tem um espaço determinado. Então, por que tá lá? Porque houve uma consulta técnica. Tá bom. Que nesse caso os 3 vereadores estão querendo pular. Pamela, você foi Eu citada, acho vai. que a gente tem que aproveitar essa lei que já existe, que já baliza, né, e determina o espaço da calçada ter que ser respeitado e fazer uma fiscalização. No mais, permitir sim que o comerciante faça a sua propaganda, porque não atrapalha tanto assim. Eu acho que é muita picuinha. Não, 7 não é horas- picuinha, É é um picuinha, debate sim. técnico. 7 horas e 32 minutos. Repita. Eu não vou, eu não posso, eu O não pessoal posso. bate a testa. Sete- falar depois, 7h32, nós vamos falar Repita. depois do break. Olha pra frente. Agora nós vamos falar, o pedágio acabou, Carioca. E qual que é a condição? Pra felicidade, hein? Foram 24 anos, Paulo. Olha só, 24 anos que os paranaenses esperaram aí pelo fim de um pedágio caro e injusto. Esse momento chegou e o governo do estado